Tudo bem com vocês? Estamos começando agora a nossa terceira semana do PET 3 de matemática, né? Essa semana tem muitas atividades, tá? São muitos conceitos, muito conteúdo. Então, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais longo também, como foi, se não me engano, o primeiro vídeo desse PET 3, né? Então, assim, vocês precisam ter muita atenção, tá? No que eu vou explicar. Se tiverem dúvidas, vocês vão me chamar, vocês vão perguntar, tá bom? E como tem bastante atividade, não deixa acumular não, tá certo? Faça as atividades, não espera para entregar as atividades só no dia que for entregar o PET na escola, tá? Porque além da carga horária de vocês, eu preciso saber se vocês estão aprendendo também, tá certo? Então é por isso que eu peço para vocês me enviarem as atividades, tirarem dúvidas, me mandarem mensagens, tá? Durante nossos horários de aula de manhã, eu respondo na hora vocês. Durante a tarde, sim, pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu também respondo, tá? Então, vamos lá. Olha só quais são as atividades que a gente vai trabalhar nessa semana. A gente vai continuar trabalhando com frações, tá? A gente precisa lembrar em fração. Eu vou até deixar essa atividade aqui um pouco para baixo, para a gente lembrar o seguinte em frações. A gente tem numerador, uma barrinha dividindo esse numerador com o denominador. Frações, meninos, nada mais é do que uma divisão, tá? Um jeito diferente de escrever uma divisão. O que esse denominador aqui significa? O denominador significa quantas partes eu dividi meu todo. Então, em quantas partes se divide o todo? E o numerador nada mais é do que quantas partes eu vou representar dessa minha divisão. Tá? Como assim, professora, quantas partes eu vou representar? Vocês já viram que um chocolate, uma barra de chocolate, tem em média mais ou menos 12, 16 tabletinhos, não é? Então, uma barra de chocolate tem 12 repartições, não é? Ó, a quantidade que eu dividi, a parte que eu dividi um todo. Eu dividi uma tablete de chocolate por 12 pedacinhos iguais. O que esse numerador vai significar então? Vai significar quantas partes desse todo eu peguei, quantas partes dessa divisão eu peguei. Vamos supor que eu tenha comido só 3 pedacinhos do chocolate, tá? Então, eu comi 3 dos 12 que tinha à minha disposição. Esse numerador, então, é quantas partes eu peguei dessa divisão aqui que eu fiz, tá certo? Isso é muito importante para a gente trabalhar com frações daqui para frente, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar as atividades. Atividade número 1, né? A gente vai praticar um pouco representação de frações como parte do inteiro por meio de desenho. Essa representação por meio de desenho, meninos, significa representação geométrica de uma fração, tá? Significa representação geométrica de uma fração. Representação geométrica. É inclusive uma representação mais visível da gente ver o que está acontecendo. Então, olha só. A Alice comprou uma barra de chocolate, foi bem o exemplo que eu dei, né? E a dividiu em 8 pedaços iguais. A Alice comeu 3 desses pedaços. Assim, a fração da barra de chocolate que a Alice comeu é 3/8. Por que 3/8? Porque ela dividiu o chocolate em 8 partes iguais e comeu apenas 3, né? E ela representou essa fração
na malha quadriculada abaixo por meio deste desenho aqui. Mas olha, esse desenho aqui não tá diferente, né? Porque aqui não tá dividido em 8 partes iguais. Mas meninos, olha só. Esse desenho aqui tem 24 quadradinhos, tá? Tem 24 quadradinhos. Mas essa daqui pode ser minha barra de chocolate, né? Eu posso representar esse retângulo aqui pela minha barra de chocolate. Se eu pegar de 3 em 3 quadradinhos aqui, ó, eu pego esses 3, aí eu pego esses 3, aí eu pego esses 3. Tá vendo que esses 3 quadradinhos aqui, se eu for pegando de 3 em 3, eu tenho 8 conjuntinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 divisões, 8 conjuntinhos. Desses 8 conjuntinhos, dessas 8 divisões, a Alice pegou 3. 1, 2, 3. Tá certo? Então, independente da quantidade de vezes que eu dividi ela aqui pequenininho, né? Porque, afinal de contas, ela tá numa malha quadriculada. Malha quadriculada são quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro, né? Cada ladinho deles tem 1 centímetro. Então, ela pegou, para facilitar, né? Para representar esse chocolate dela, ela pegou 3 quadradinhos aqui, ó, e fez um quadradinho só, tá? Ela pegou esses 3 e representou um. Ela pegou esses 3 e representou um, assim sucessivamente. Então, das 8 partezinhas que ela tinha no chocolate, ela comeu 3. Aí aqui, agora no exercício, ele fala que é a sua vez, né? A gente vai representar as seguintes frações, são essas frações aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para visualizar melhor. Isso. Ixi, eu não quero que tira da mesma página. Aí. Ó, nós temos que representar a fração 1/3, então nós temos que pegar esse retângulo aqui e dividir em 3 partes iguais. Meninos, fácil. Quer ver que é? Olha só. Se eu pegar este retângulo aqui, ó. Este aqui e este aqui. Dividir em 3, né? Dividir em 3 partes iguais, olha só. Dividir em 3 partes iguais. E o que significa, então, 1/3 desse meu retângulo? Significa isso daqui, ó. Que eu peguei um pedacinho dos 3 que eu havia dividido. Tá certo? Não dá para eu colorir direitinho aqui, mas no caderno de vocês conseguem fazer isso. Tudo bem? Aí, olha aqui, ó. O próximo é 2/3. A gente já sabe como que divide esse quadradinho em 3, né? Esse retângulo em 3. Aqui, vou dividir ele em 3 de novo. 1, 2, 3. Desses 3 pedaços, eu quero 2. Então, eu vou pegar um pedaço e o outro pedaço, certo? Então, 2/3 são esses 2 retângulos aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo, né? Até aqui. Tranquilinho. Aí, 2/4, olha, eu vou fazer um pouco, vocês fazem o restante, tá? 2/4. Observe o seguinte, a cada 3 aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 3, conta quantos 3 a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Mas eu dividi o meu inteiro em 4. Se a gente pegar, então, só, em vez de pegar 3 quadradinhos, a gente pegar 6 quadradinhos. Aí, esse quadradinho aqui vai ser vai ser uma repartição. Esse retângulo aqui vai ser outro. Esse retângulo vai ser outro. E esse retângulo é outro, não é? Então, quantas partes eu dividi esse meu inteiro? Ó, precisa ser em 4, né? Porque o meu denominador tá falando que é 4. Quantas partes eu dividi esse meu inteiro, então? Eu dividi ele em 1, 2, 3, 4 partes iguais, certo? E dessas 4 partes iguais, eu preciso pegar 2 partes. Então, eu peguei uma parte aqui e peguei mais uma parte aqui, certo?
Então, a gente vai colorir todos esses quadradinhos aqui, ó, que estão definidos nessas duas partes do todo que a gente pegou, certinho? Tranquilo, né? Deixa eu mudar de cor aqui para facilitar a nossa vida. Ó, agora 5 cestos. Aqui eu vou representar 5 cestos. Então, esse meu inteiro, eu tenho que dividir ele em 6 partes. Olha só. Se eu pegar só esses 3 quadradinhos aqui, eu divido ele só em 3 partes, né? Só em 3 retângulos. Mas e se eu vir aqui, ó, e fazer assim? Vamos ver se eu consigo desenhar isso aqui direitinho. Ó o retângulo que eu fiz, dividi ele em 2 partes, né? Dividi meu retângulo em 2 partes, ou seja, meu inteiro em 2 partes. Agora, eu vou dividir esse meu inteiro, continuar dividindo, ó, assim e assim. Olha quantas partes eu dividi meu inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, dividi meu inteiro em 6 partes iguais, não é? Como é que eu sei que é igual? Ora, tem 4 quadradinhos em cada parte, né? Então, são iguais. Eu preciso colorir 5. Eu preciso pegar 5 dessas partes iguais. Então, eu pego uma, pego 2, pego 3, 4 e 5, certo? Só vai sobrar uma parte aqui sem colorir, só essa parte aqui final, tá bom? É tranquilo, né? A mesma coisa, meninos, para eu fazer 5/8, que é o meu próximo número. Eu vou fazer ele aqui embaixo, ó, 5/8. Observa que do meu inteiro aqui, deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Do meu inteiro aqui, se eu pegar de 3 em 3 quadradinhos, ó, eu vou formar uma parte, 2 partes, tá vendo que são iguais? Porque tem 3 quadradinhos em cada uma. 3 partes, 4 partes, 5 partes, opa, 6 partes, 7 partes e 8 partes. Então, eu dividi meu inteiro em 8 partes, que é o que o exercício está me pedindo. Então, eu vou colorir quantas partes? 5, né? Porque é 5/8. Então, eu vou colorir 1, 2, 3, 4 e 5. Tranquilo, né? Bem tranquilinho. Esses outros aqui vocês vão fazer para mim, tá? Os 6/8 vocês vão fazer 1 dozeavos, 7 dozeavos e 11 24avos. Também bem tranquilo de fazer. Basta você pensar no inteiro e dividir esse inteiro pelo número aqui que o denominador está pedindo, né? Aqui é 8, aqui 12, 12 e 24. Agora, observe essa atividade 2 aqui. A professora de matemática de uma turma de 7º ano de uma escola elaborou um jogo para seus alunos exercitarem a comparação. Meninos, comparar e ordenar a fração. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que a gente vai falar se uma fração é maior e menor que a outra e a gente vai colocar essa fração em uma reta numérica. Lembra da reta numérica? O centro da reta é meu ponto de referência 0, tudo que vem à direita é positivo e tudo que vem à esquerda é negativo. As regras do jogo são as seguintes. Por sorteio, cada aluno receberá 5 cartões, dos quais são registrados 5 frações. O aluno deve comparar essas 5 frações do seu cartão e ordená-las. Ordená-las é colocá-las em ordem. A maioria das vezes a gente vai colocar em ordem do menor para o maior. Em seguida, o aluno deve
representar essas 5 frações de seus cartões com pontos da reta numérica, que é isso daqui que a gente vai fazer. O vencedor será o aluno que representar as 5 frações de seus cartões ordenadas e representadas como ponto de reta da reta numérica corretamente e no menor tempo possível. Esses aqui são os cartões, ó. A Mariana, ela tirou o cartão 2/4. Ela tirou o cartão menos 1/12. Se é menos, está do lado esquerdo da reta numérica, tá? Esquerdo. Menos 6/8 também está do lado esquerdo da reta numérica, tá certo? 3/8 positivo está do lado direito e menos 5/8 está do lado esquerdo. Tudo bem? Beleza. Agora, olha só. O Pedro recebeu o cartão 7/12, menos 2/3, então está do lado esquerdo. Não esqueça disso, da reta numérica. 5/6, 11/24, então está do lado esquerdo da reta numérica. Por que está do lado esquerdo mesmo? Porque ele é negativo. E aqui menos 1/3 também está do lado esquerdo da reta numérica, ou seja, está antes do zero. Quer dizer que são negativos, certo? Vamos ajudar a Mariana a jogar. Observe na atividade anterior, né, as representações das frações. Essa atividade que a gente acabou de colorir os quadrinhos. 1/4, ou 2/4, 1/12, 6/8, 3/8 e 5/8 na malha quadriculada. Aí ele pede para ordenar essas frações e em seguida ordene as frações registradas nos 5 cartões de Mariana. Mas atenção que os cartões de Mariana têm tanto positivo quanto negativo. Aí a primeira coisa que ele pede é para escrever as frações 2/4, 1/12, 6/8, 3/8 e 5/8 em ordem crescente. Vamos representar essas frações aqui primeiro, tá? Olha só, 2/4. Vem aqui para baixo. Eu divido o meu inteiro em 4 partes iguais, né? 4 partes iguais a gente já tinha visto que era assim. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colorir 2 desses 4. Então, aqui está. Certo? Observa como a gente está colorindo, viu? Porque aí essa parte de colorir, de quanto a gente está colorindo, vai ser muito importante na hora da gente ordenar esses números. Qual que é o próximo? O próximo é 1/12. Ó, se eu tenho que dividir esse meu inteiro aqui em 12 partes iguais, então eu vou dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui. Tenho 12 quadradinhos para cá e 12 quadradinhos para cá. Então, vou colorir 1/12. Opa, perdão, 1/12. Peraí, cadê? É aqui. 1/12, meninos. 1/12. Aqui. Cada 2 em 2 aqui, ó, representa 1/12. Mas por que cada 2 representa 1/12? Porque se eu for colorindo aqui de 2 em 2, no final eu vou ter 12 repartições. Vou fazer aqui para vocês, porque eu já tinha me enganado aqui agora, né? O que eu tinha representado anteriormente era meio. Não era 1/12. Aqui, aqui. Aí aqui. É só pegar 2 quadradinhos e separar, tá certo? Aqui. Aí deixa eu mudar de cor dessa caneta. Por que aqui eu consegui fazer esse 1/12? Dividir esse meu inteiro em 12 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Consegui dividir. Eu só quero um pedacinho. Um pedacinho.
Tá vendo que esse 2/4 ficou mais colorido do que esse 1/12? Isso aqui já quer dizer, meninos, que 2/4 é maior que 1/12. Ó, é maior, tá? Isso quer dizer que lá na reta numérica, já tô dando spoilers aqui, né, pro exercício. Os dois são positivos nesse caso, né? Lá na reta numérica, o 1/12 está antes do 2/4. Por que que tá antes mesmo? Porque o 1/12 é menor que o 2/4, tá certo? Ou o 2/4 é maior que o 1/12. Vamos lá para a próxima fração. Próxima fração é 6/8. 6/8 basta a gente dividir assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então, pego 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8, né? Então, é esse retângulo aqui todinho. Aí, observa que esse 6/8 aqui, ó, ficou mais colorido que o 2/4. Isso quer dizer que 6/8 é maior que 2/4. E a gente já tinha visto que 2/4 é maior que 1/12. Tá vendo? A gente já vai resolvendo o exercício já, a parte 1 e a parte 2. 3/8. 3/8 também é tranquilo de fazer. Deixa eu mudar essa caneta aqui. 3/8, para escrever o meu denominador 8, basta dividir aqui em 8 partes iguais, como eu fiz antes, né? E nós vamos colorir 3 partes. 1, 2, 3. Ó, agora, aqui, esse 3/8 aqui, ó, tá menor que esse 2/4 aqui, né? Então, a gente já consegue fazer uma correspondência também. O 6/8 ainda continua maior que esse aqui. Ele é maior que o 2/4. O 2/4 é maior que 3/8. E o 3/8 é maior que 1/2, tá certo? Ó, só tem 2 quadradinhos pintados, enquanto 3/8 tem esse tanto de quadradinho, ok? E por fim, o último ali é o 5/8. Então, a gente vai dividir isso aqui em 8 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai completar aqui, colorir 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, observa que o único que tem mais quadradinhos coloridos do que esses 5/8 é o 6/8, né? Então, a gente sabe que o 5/8 é menor que o 6/8, só que ele é maior que o 2/4. Então, agora a gente já consegue representar, colocar em ordem todas essas frações. 6/8 é maior que 5/8, que é maior que 2/4, que é maior que 3/8, que é maior que 1/2, ok? Então, a gente vai lá e responde, né? A gente responde o que ele está pedindo. Escreva aqui as frações em ordem crescente. A maior que a gente viu foi o 6/8. Depois do 6/8 vem o 5/8. Depois vem o 2/4, não é? Vamos lá conferir. Depois 2/4. Depois 3/8 e por fim 1/12. Certinho? Bem tranquilo de fazer isso aqui, né? Só a gente saber representar geometricamente essas frações. Aí agora ele pede para escrever as frações do cartão de Mariana. Vamos lembrar aqui quais são os cartões de Mariana? Vou pegar aqui no meu rascunho. Os cartões de Mariana são 2/4, vou colocar só como rascunho, tá? Menos 1/12, menos 6/8,
3 oitavos e menos 5 oitavos. Ó, aqui a gente tem que tomar cuidado por conta dos sinais negativos aqui, tá certo? A gente precisa tomar um certo tipo de cuidado. Ó, um jeito fácil para resolver isso daqui, um jeito mais fácil do que a representação geométrica, porque a representação geométrica, ela fica difícil da gente representar algo negativo, né? Não dá pra gente representar algo negativo, é a gente transformar esses números em decimais. O que significa 2 quartos? Basta a gente dividir 2 por 4, não é? 2 quartos nada mais é do que 0,5. E o que é menos 1 dozeavos? Menos 1 dozeavo, meninos, é menos 0,083. Aí esse 3 aqui vai se repetir, né? Então é um número bem petitinho, tá vendo? Menos 6 oitavos. Menos 6 oitavos é menos 0,75. Hoje é um número bem maior que isso daqui, né? E 3 oitavos? 3 oitavos é 0,375, aqui é positivo. Menos 5 oitavos é menos 0,625, ok? Deixa eu escrever ele para cá, porque senão não vai sair o número. O menos 5 oitavos é menos 0,625. Então, vamos colocar isso aqui em ordem. Crescente é do menor para o maior. Quem que é o menor desses números aqui? É negativo, né? Sempre é o negativo. Então, o menor número que eu tenho aqui, ó, é o menos 0,75, tá? Então, menos 6 oitavos. E depois, ó, tem o 0,625 aqui, negativo, que é o menos 5 oitavos. E depois, esse aqui é positivo, não, então a gente vai olhar o negativo aqui, né? Que é menos 1 dozeavos. Agora já é positivo. Agora basta a gente olhar quem é maior aqui, os 2 quartos ou 3 oitavos. Ó, o 2 quartos é 0,5, 3 oitavos é 0,375. Então, o maior deles, ou o menor, né, no caso, o que vem é mais próximo de zero, né? O próximo número aqui, porque a gente está colocando em ordem crescente, está crescendo, é o 3 oitavos. E por fim, 2 quartos. 2 quartos vai ser o maior deles, tá certo? Ô, meninos, deixa eu corrigir uma coisa aqui com vocês. Aqui nessa primeira questão, ele pediu em ordem crescente, agora que eu observei. Em ordem crescente é do menor para o maior. O menor é 1 dozeavos, depois vem 3 oitavos, depois vem 2 quartos, depois vem 5 oitavos e depois que vem 6 oitavos, tá? É do menor para o maior. É do menor para o maior. Ainda bem que eu consegui ver aqui, porque senão a gente teria que fazer isso de novo, né? Ainda ensinar errado para vocês, tá certo? Agora a gente precisa representar essas 5 frações aqui na reta numérica. Observa, deixa eu copiar essas frações. Aqui eu vou copiar em números decimais, tá? Porque fica mais fácil da gente observar na reta numérica. O 2 quartos é 0,5, menos 1 dozeavos é menos 0,083, 6 oitavos é 6 oitavos, é menos 6 oitavos, hein? Hoje não lembro. Menos 6 oitavos, né? É menos
0,75. Depois vem 3/8, que é 0,375. E depois vem menos 5/8, que é menos 0,625. Como a gente já fez na letra B, né, na anterior, a gente colocou do menor para o maior e a gente viu que o menor era o menos 0,75, que é o menos 6/8. Ó, menos 6/8, meninos, é um pouquinho maior que 1. Então, tá, e um pouquinho menor que 0, né? Então, tá entre menos 1 e 0, tá certo? Por que que menos 1? Porque é negativo, tá? Então, ele tá mais ou menos aqui, ó. Menos 6/8. Aí, o próximo é o menos 0,625, que é menos 5/8, né? Que tá um pouquinho aqui pra frente. Menos 5/8. O próximo é o menos 1/12, que é menos 0,083. Ele está mais próximo de 0 do que próximo de 1, né? Então, ele está mais ou menos aqui. Menos 1/12. Agora, a gente passa para os positivos, que estão do lado direito da minha reta numérica. Dos positivos, a gente tem o 0,375, que está por aqui, mais ou menos, que é o 3/8. E por fim, o 0,5, que está entre 0 e 1, que é o 2/4, que é o 0,5, né? Aí, olha só, eu fiz a primeira parte, a letra A mesma coisa que a gente fez na letra A, vocês vão fazer na letra B, tá? Então, tem que ter muito cuidado aqui, presta muita atenção no que vocês estiverem fazendo, porque qualquer tipo de distração, né, igual aconteceu com a minha lá em cima, a gente ainda escreve isso errado. Então, só para ler aqui para vocês na letra B, ele quer agora que a gente ajude o Pedro. Observe também na primeira atividade as representações das frações 5/12, 2/3, 5/6, 11/24 e 1/3 na malha quadriculada. Ele quer então que você ordene essas frações e em seguida registre nos 5 cartões de Pedro. Novamente, a gente tem que tomar atenção, tem que prestar atenção, porque nos cartões de Pedro existem tanto frações positivas quanto frações negativas, certo? Então, a fração que você precisa ordenar de ordem crescente, do menor para o maior: 7/12, 2/3, 5/6, 11/24 e 1/3. Eu, inclusive, deixei aqui os quadrinhos aqui para vocês fazerem, mas aí vocês façam no caderno de vocês. E depois vocês escrevam em ordem crescente as frações do Pedro. Eu vou deixar aqui já quais são as frações do Pedro para vocês colocarem em ordem crescente. É 7/12, menos 2/3, 5/6, menos 11/24 e menos 1/3, tá certo? Coloquem essas frações em ordem crescente e depois me mostrem como que ficou. Além de colocá-las em ordem crescente, a gente precisa também colocá-las em reta numérica, tá? Igual a gente fez na letra A. Tá acabando, meninos, só tem acho que mais 2 questões. Vamos lá. Agora a gente vai ajudar a Alice a resolver uma atividade da escola. A letra A da atividade fala assim, ó: 20 dias representam qual fração do mês e qual fração do ano? Meninos, tranquilo de fazer. Eu vou fazer a primeira, vocês fazem a B e a C. A letra A. Lembra, numerador e denominador. Denominador é a quantidade que eu dividi o todo e numerador é a quantidade dessa divisão que eu peguei, né? Ela quer saber qual fração representa 20 dias de um mês. Quantos dias tem um mês? Normalmente 30, né? Então, o meu denominador tem que ser 30, porque eu peguei um mês todo e dividi em 30 dias iguais, tá certo? E 20 dias desses 30 que eu quero. Então, qual fração que representa
20 dias do mês, 20 30avos, ok? Aí aqui a gente pode até simplificar. O que é simplificar? É a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Aqui eu vou simplificar essa fração, era para trocar por... Ixi, peraí que meu computador aqui... agora foi, né? Então, eu vou dividir essa fração por 10, tanto em cima quanto embaixo. 20 dividido por 10 dá 2 e 30 dividido por 10 dá 3, ok? Continuando a letra A aqui, 20 dias representa qual fração agora? Do ano. Se eu divido meu ano em 365 dias, eu pego 20 dias desse ano, certo? Então, a fração que representa 20 dias do ano é 20,365avos. Aí vocês façam a mesma coisa agora para 4 dias, qual fração representa uma semana. Lembra que a gente divide uma semana em 7 dias. O mês em 30 dias. Se vocês colocarem 31 também não tá errado, viu? E o ano em 365 dias. E por fim, 2 horas. Representa qual fração do dia? Meninos, quantas horas tem o dia? 24, né? Quantas horas tem a semana? Não sei, tem que fazer. 24 vezes 7. Por que vezes 7? Porque cada semana tem 7 dias. E um dia tem 24 horas. E do mês? 24 vezes 30. E do ano? 24 vezes 365. Ó, já falei qual que é o denominador de cada uma das frações para você, tá certo? Vamos lá, número 4. Ajude Pedro a resolver. A gente ajudou a Mariana, agora a gente vai ajudar o Pedro, né? A resolver as atividades da escola dele. Se 100% é o todo, ou 100% é o todo, qual fração que representa 5%? Meninos, vamos lembrar uma coisa. Esse símbolo aqui, ó, da porcentagem, ele representa 1 sobre 100. 100% é o todo. O que significa 5%? Significa, vou colocar aqui na letra A, 5 por 100. O que significa 30%? 30 por 100. O que significa 0,5%? 0,5 por 100, certo? Aí vocês façam aí para mim a letra D e a letra E, ok? Deixa eu ver aqui se terminou. Esse daqui é com vocês, tá? Leia com atenção e faça o que Mariana pede. Agora é a sua vez, vocês vão elaborar um problema que envolva comparação e ordenação de fração, positivo e negativo, tá? Esse daqui eu vou deixar para vocês pensarem, vou deixar para vocês fazerem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês me avisam, tá bom? Que eu vou estar à disposição de vocês para ajudá-los, ok? Para ajudá-los, tá? Não vou dar resposta, porque vocês precisam pensar um pouquinho, vocês precisam trabalhar um pouco a cabecinha, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, manda no WhatsApp para mim. Quando terminar, não esqueçam as fotos. Eu vou chamar a atenção de novo. Tem poucas pessoas mandando fotos. Tem poucas pessoas assistindo os vídeos. Como que eu sei? Porque eu coloco os vídeos no YouTube, meninos. Eu sei quantas pessoas visualizam os vídeos, tá certo? Então, vamos tentar ter um pouco mais de cuidado com as atividades, tá? Eu sei que é difícil, a gente tá passando por uma situação bem complicada, mas vocês estão passando por uma situação complicada e a gente também tá? A gente tá todo mundo no mesmo barco, tá certo? E a gente tá aqui para ajudar vocês, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem. E caso não tenha, manda as fotinhas e até a próxima semana. Tchauzinho.